Dia 9 de dezembro, aula 5. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar a Santíssima Trindade, invocando as graças do Espírito Santo sobre cada um de nós, para que possamos assim, juntos, aprender o que Deus quer nos ensinar e ensinar aquilo que Deus quer nos instruir. Rezemos juntos. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Vamos agora, nesta aula, ver como que se dá o contexto daquele cenário do qual nós falamos na última aula, onde Moisés ele defende 7 mulheres que eram indefesas de outros maus pastores, e ele então cai nas graças daquela casa, daquela família, sobretudo do chefe da casa, O nome dele é Jétro. E depois de ser acolhido naquela casa, tanto Moisés como a família, as irmãs, o próprio Jétro, eles começam a ter boa amizade. E o pai daquela casa, Jétro, ele então oferece a sua filha Séfora a Moisés para se casar. E eles casam, e diz, Moisés decidiu ficar com Jétro, e que deu a Moisés sua filha Séfora. E ela deu à luz um filho, a quem ele chamou de Gerson, pois disse: sou um imigrante em casa estrangeira. E depois disso, então, nós vamos ver no capítulo 3 a vocação de Moisés, que é fantástica. Além desse pequeno comunicado, que eu digo que é pequeno, diante de estupenda beleza, a qual o próprio Deus ele se manifesta nas palavras, você tem que guardar essas páginas da Sagrada Escritura e também estudá-la, com essas orientações, mas também tê-las no seu dia a dia. E você verá o quanto de fato Deus ele pode se manifestar, principalmente naquilo que nós aprendemos em toda a tradição da igreja. Deus ele se manifesta abundantemente através da sua palavra. Capítulo 3, sobre a vocação de Moisés, se diz que Moisés apacentava o rebanho de Jétro, seu sogro, sacerdote de Madiã, e conduziu as ovelhas para além do deserto, e chegou ao que é chamado de Monte Horebe. Monte Horebe aqui, por vezes, em algumas partes da Antiga Aliança, ele será chamado também de Monte Sinai, mas é o mesmo monte, se trata praticamente do mesmo local. Algumas interpretações se diz que o Horebe é um conjunto de montanhas, os outros dizem que o Sinai é uma montanha maior, enfim, Do modo geral, está ali na mesma localidade. Quando se fala Horebe,
por vezes também pode se entender como Monte Sinai. Não há problema algum, tá? Da mesma maneira que eu ensinei, né? Os israelitas, por vezes, também recebem o nome de hebreus, que são o mesmo. É que quando a pessoa não conhece, ela fica pensando que são povos diferentes. Por isso que eu estou explicando assim claramente, tá? Então, a mesma coisa. Horebe é Monte Sinai. E se diz, de um modo geral, inclusive, este autor, né, da história aos Hebreus, Flávio Joséfo, ele diz que muitos pastores, eles não iam ao Monte Sinai, porque eles respeitavam muito aquele local e tinham como aquela montanha do Sinai, como realmente fosse algo privilegiado da manifestação de Deus. Então, devido à grande santidade de Deus, né, muitos não queriam ir naquele lugar, porque se sentiam pessoas indignas, né, pessoas assim que não estavam devidamente preparadas para aquela ocasião. Porém, Moisés ainda não tinha total conhecimento de como todos aqueles pastores naquela região agiam. Ele simplesmente pegou as ovelhas, seu sogro, e foi levar para que elas fossem alimentadas. E o caminho dele foi esse, né? Foi o Monte Horebe, o Monte Sinai, o mesmo. E então, lá, né? Agora vamos sair aqui do Flávio Joséfo, História dos Hebreus, né? Que ele é interessantíssimo, e vamos agora diretamente na Sagrada Escritura, tá? E se diz então que Moisés, quando ele chega ao Monte Sinai, acontece algo fenomenal, tá? Algo assim fabuloso, que todo cristão deveria desejar isso para a sua vida. Sim, né? Nós aprendemos em São Lucas 11, 9 e Mateus 7, 7, que se nós formos insistentes com Deus, rezarmos constantemente, Deus nos dará. Se for para o bem da nossa alma, se for para a nossa santificação, se for para o bem comum, aquilo que você reza e pede constantemente, Deus te dará. Não se esqueça desse aprendizado, tá? O bom cristão, ele persevera na oração, ele não para, ele nunca desiste. Como é que é o negócio, padre? Não para, não desiste? Exatamente isso. O Senhor está dizendo, padre, que o cristão, então, nunca vai parar de rezar? Precisamente isso. O cristão nunca deve parar de rezar. Aliás, acho que haverá um momento onde o cristão vai parar de rezar. Sim, haverá. Quando nós formos celebrar a nossa Páscoa. Ou seja, quando nós morrermos desta vida para se encontrar com a justiça de Deus. Ali então acho que nós devemos parar de rezar, não vamos conseguir mais. Mas até aquele momento o cristão deve rezar constantemente. Rezar pela santificação da alma, pelo bem comum, pela salvação das pessoas, pela salvação de almas, e rezar também, como o próprio diz o Evangelho que eu acabei de citar, para obter bens de Deus. O bom cristão, quando confia e reza constantemente, ele reza, ele insiste com Deus e obtém bens de Deus. E por isso então que eu dizia, quando o cristão se depara com trechos bíblicos como este, ele deveria pedir a Deus. Se ainda nunca sentiu algo assim, que nós vamos ver, ele deveria pedir a Deus. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Conduziu as ovelhas para além do deserto e chegou a Horebe, a montanha de Deus.
O anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia de fogo e a sarça se consumia. Então disse Moisés: darei uma volta e verei este fenômeno estranho. Verei porque a sarça não se consome. Viu o Senhor que ele deu uma volta para ver, e Deus chamou do meio da sarça. Disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Moisés disse: não te aproximes daqui, disse o Senhor. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Deus. Veja que cenário. Moisés cuidando de uma casa, de uma família, defendeu as mulheres de maus pastores, caiu nas graças do chefe da casa, Jétro, recebeu agora a filha mais velha, Séfora, como esposa, já tem filho, está vivendo ali de maneira justa diante de Deus, os eleitos de Deus. E agora, neste determinado momento de sua vida, Deus se manifesta a ele de maneira mais, vamos dizer assim, explícita, de maneira mais clara, de maneira, de certo ponto de vista, mais convincente. Tanto é verdade isso, que o próprio Moisés, no texto bíblico que nós lemos, diz que ele fica impressionado. Do nada ele enxerga uma sarça, Sarça, um fogo que estava ali pegando nas matas, Aquele historiador que nós acompanhamos ele, Flávio Joséfo, é fantástico ele nos detalhes. Ele diz que aquele fogo da sarça ardente pegava de maneira forte, que Moisés via, mas Moisés também enxergava que nada pegava fogo à sua volta. Nenhuma planta, nenhuma folhagem se queimava com aquele fogo. E aquilo então impressionava Moisés. E aquele momento então se torna para Moisés um momento da manifestação de Deus, o que será chamado comumente na igreja de teofania. O que é uma teofania? É uma manifestação de Deus, nós celebramos normalmente a festa da teofania naquele contexto onde os reis magos visitam o menino Jesus. Logo após o nascimento do Natal, logo após o nascimento do menino Jesus, melhor dizendo, no Natal, então, em seguida, nós celebramos a teofania, a manifestação de Deus. Então é chamado de teofania. Aquilo que é manifestação de Deus se traduz por teofania. E aqui acontece isso na vida de Moisés. Deus se manifesta na vida dele. E se manifesta, com um objetivo. Aprendemos isso. Todas as vezes que Deus se manifesta à vida de alguém, existe um objetivo. Deus já se manifestou na sua vida alguma vez? Está se manifestando nesse curso? Que bom. Veja qual é o objetivo. Porque Deus, Ele se apresenta e sempre nos chama para uma missão. Moisés agora está sendo chamado por Deus a uma missão específica. Ele não vai ser somente esposo daquela filha mais velha de Jétro. Ele não vai ser somente pastor de ovelhas, como ele está
exercendo agora essa missão naquela casa, naquela família. Mas agora, a partir da manifestação de Deus em sua vida, do chamado de Deus em sua vida, Moisés receberá de Deus uma missão específica. Mas para que isso aconteça de forma mais clara, né, de maneira mais clara, nós notamos ali que aquele contexto da manifestação de Deus, ele ainda apresenta alguns detalhes importantes para aprendermos juntos. Em primeiro lugar, você nota que Deus, ele se apresenta a Moisés e diz para Moisés: não te aproximes daqui. Aqui é uma terra santa. O que será que significa isso? Em primeiro lugar, Deus apresenta uma sarça ardente que chama a atenção de Moisés. Chama a atenção, não é? Deus que fez esse prodígio lá no Monte Sinai, uma sarça ardente que é uma chama de fogo, mas ao mesmo tempo faz com que as plantas à sua volta não se queimem. Ou seja, Deus fez aquilo para Moisés ver. E agora de repente Deus diz a Moisés: não se aproximes daqui que a terra é santa. O que será que está acontecendo? Como que será que esta ocasião irá se encerrar? Moisés, parece que ele já tem aquela tendência curiosa, porque o texto sagrado, você prestou atenção, já se diz que Moisés parece que ele deu a volta por um lugar para ver o que está acontecendo. Ele não vai passar desapercebido. Moisés não vai fazer de conta que Deus, né, passou na vida dele e ele não viu. Não. Ali parece que está sendo preparado um encontro entre Deus e a criatura divina, a criatura de Deus. Que coisa fabulosa, né? Nos faz lembrar um pouquinho só, um pequeno liame, com aquela imagem belíssima de Michelangelo, que é pintada na Capela Sistina, né? A imagem de Deus, se é que tem aquela imagem, e na outra ponta o ser humano, né? E aquele toque, né? Nos parece que um Deus querendo tocar na sua criatura, né? O toque de Deus para nos salvar. Mas vamos ver o que vai acontecer neste contexto sagrado. Nós temos mais coisas aqui para aprendermos juntos. Vamos ver esses detalhes em nossa próxima aula. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.